Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos aí. Primeiro, eu queria saber se todos me ouvem. Boa tarde. Todos me escutam? Eu escuto bem. Eu também. Legal. Show de bola. Vamos lá. Gente, meu nome é Daniel, sou morador aqui do Viva Marajoara. Nossa intenção hoje aqui é apresentar um pouquinho dos candidatos aqui para a nossa eleição, né, que está se aproximando aí, para a nossa nova gestão aí condominial. É um tempo aqui que, independente de se você aprecia a atual gestão, se você não aprecia a atual gestão, para que a gente conheça mais os candidatos aí que vão e que a gente possa, de forma consciente aí na próxima Assembleia, tomar as melhores decisões possíveis. Lembrando que essa reunião aqui ela é gravada, então mesmo que você não assista agora, nós estamos hoje, 14 de dezembro, 15 horas e 7 minutos, se você não estiver assistindo ao vivo agora, você pode assistir depois, mandar para o seu vizinho, espalhar nos vários grupos de WhatsApp, Telegram que nós temos aí. Mas é importante que você veja, que você fique realmente por dentro do que vai acontecer e das pessoas que querem estar à frente aí do nosso condomínio aí, da gestão do nosso condomínio aí pelo próximo ano. A gente vai, nesse bate-papo, apresentar alguns candidatos aqui que nós temos. Foi chegado ao nosso conhecimento 1, 2, 3, 4, 5 candidatos, cada um vai ter o tempo de 20 minutos para se apresentar brevemente, falar um pouco de si, falar um pouco da sua trajetória, falar um pouco sobre o que pretende fazer aqui no nosso condomínio. A gente tem algumas pautas aqui, essas pautas elas vão ser passadas igualmente a todos, e o tempo será igualmente a todos também. As pautas são, a gente vai entrar, obviamente, mais em cada tema, e eu vou falar isso com os candidatos. A primeira delas é presença no condomínio e o relacionamento com os moradores, essa é a nossa primeira pauta. A segunda pauta são os problemas emergenciais, aqueles que acabam acontecendo e a gente não, assim, são coisas assim que fogem um pouco da nossa programação rotineira, como uma emergência de um vazamento, alguma coisa assim do tipo. A terceira pauta é sobre a situação financeira e a transparência, independente do que nós temos agora, mas como os candidatos pretendem lidar isso para frente. A quarta é a infraestrutura e manutenção do nosso condomínio. Hoje a gente tem uma determinada infraestrutura, manutenção, mas a gente sempre tem que avançar nessas coisas. E a quinta, falar um pouco sobre gestão e planejamento, quais são as prioridades aí para os primeiros meses, o que precisa ser feito de uma forma assim, para você dar o pontapé inicial e começar a largada, tá bom? Bom, vou começar aqui agora, 3h10, 20 minutinhos para Jorge e Luciano. Vocês estão aí? Sim. Luciano ali, o Jorge eu estou vendo aqui. Legal. Pessoal, só falando aqui, infelizmente a tosse me pegou, estou aqui com a minha garrafa d'água e com uma pastilha aqui, vou dar algumas tossidas, infelizmente, aí ao longo do caminho. Vocês me perdoem por isso aí, mas a gente vai batendo um papo aí. Jorge e Luciano, vamos começar por vocês. Fala um pouco aí sobre o trabalho de vocês, como vocês já trabalham como síndicos profissionais em outros lugares. Me fala um pouquinho sobre essa vivência de vocês aí e o que a gente pode esperar de vocês aí. Bom, eu sou o Jorge, né? Daqui a pouco o Luciano fala um pouco dele também. Eu sou um síndico desde 2009. Comprei meu primeiro apartamento da consultora MRV e entrei na comissão para que não fosse lesado financeiramente, né? Para não ser roubado. Eu trabalhei no Banco Santander por 18 anos, na área de orçamento, e essa comissão entendeu que eu tinha que ser o síndico, mesmo sem ter morado em condomínio. Aceitei o desafio, fizemos os planejamentos, foi muito bacana. Eu entendi o que era ser síndico, fui me especializar e fazer os cursos que deveriam ser feitos. Então, desde 2009, eu sou síndico e entendi que quem trabalha em banco sabe que você começa num ano no banco e não termina, né? Você pode não terminar.
Sim. E aí fui me especializar, me profissionalizar, e aí com o tempo fui agregando um outro condomínio, e ao longo desse tempo eu chamo o Luciano a mesma coisa, ele vai explicar um pouco do dele, e a gente fez uma convergência, uma união de forças, e aí nós montamos a empresa JL Sindicância. Eu vou deixar que ele se apresente e fale disso, porque em cima da história dele é que teve essa união de forças aqui. Bom, Luciano, vamos lá, fale um pouco de si. Meu nome é Luciano, eu também trabalhava no Banco Santander, né? Eu também, quando eu vim morar num condomínio, eu e o Jorge éramos amigos, tal, vim morar num condomínio próximo ao dele, e meu condomínio tinha muito rateio, ele falou, meu, entra para a comissão, o seu condomínio está sendo mal administrado. Entrei para a comissão, depois de um tempo, 8 meses, o síndico renunciou, aí eu entrei como síndico do condomínio. Eu era o plano B aqui, o meu condomínio era o Brasil Hoje, um condomínio rachado. Eu era a terceira via, no caso. Ninguém me conhecia, então eu era o diferente. O Jorge falou para mim, cara, não é só ter força de vontade, tem que estudar, tem que aprender as coisas, tal. Fui fazer os cursos, gostei da área. Fui convidado para ser síndico profissional num condomínio, né? Abri a empresa, tal, fui convidado. E aí depois, condomínio de casas igual ao meu. Eu moro num condomínio de casas. E aí depois eu fui convidado para ser um condomínio de prédios, MRV. E o Jorge, o TCC dele, da pós-graduação, é sobre MRV. Todos os problemas possíveis e imagináveis que aconteceu na MRV, aconteceu primeiro no dele. E aí a gente juntou, né, de repente dessa parceria começou a aparecer 1, 2, 3. Hoje nós estamos com 17 condomínios. Estamos em 17 condomínios, somos síndicos credenciados da Even, construtora. Nós temos a certificação Town Square, ambos com mais de 90% nos testes lá, na aprovação, ambos com mais de 90% na prova. Fui convidado para me apresentar a vocês, eu e o Jorge, através do condomínio Lazuli, que nós acabamos de assumir, foi 4/11, condomínio Lazuli ali em Santo Amaro, com 707 unidades. Desculpa só interromper, o condomínio Lazuli, vocês vêm suceder a nossa atual gestão aqui, certo? Eu não sei, quem é a síndica de vocês? Lá era a Fernanda, o nome da síndica. É a mesma nossa aqui. Tá. Então, eu fui convidado, né, pelo trabalho que eu fiz no Florada do IP, um morador conheceu esse trabalho, me apresentou lá e eu acabei ganhando. Eu não conhecia a Fernanda pessoalmente, né? Falamos 2 vezes, uma vez por telefone. Uhum. Né? Não tivemos assim não conheço ela a fundo, não sei como é o trabalho dela ainda estou me adequando lá no Lazuli, conhecendo contratos, estou buscando contratos, então eu vi aí... A intenção, desculpa cortar, Luciano, mas a intenção também nem é essa, né? A intenção nem é essa também, independente da gestão de vocês aí no Lazuli que passou e da nossa aqui que está tendo, a intenção nem é essa. Desculpa. Perfeito. Não, assim, eu vi que um dos temas de vocês falaram em transparência, então eu vou dar um exemplo. Todos os nossos condomínios, tudo quanto é contrato e prestação de contas tem que estar disponível no site da administradora, no aplicativo, para que todos tenham conhecimento daquilo que está sendo gasto. Então esse é o primeiro ponto. Né? Lá no Lazuli não era dessa forma, então eu cheguei, tive que pedir o contrato para os prestadores e estou disponibilizando para todos os moradores. Então, a minha vivência do Jorge começou assim. A gente era amigo de trabalho, né, e acabou que a gente juntou as nossas forças para montar a JL Sindicância. Legal, bacana. Aí você... Desculpa, pode falar, Jorge, perdão. Então, Daniel, eu estou tentando administrar um pouco o nosso tempo. Sim, eu também estou preocupado com o tempo, que falta 15 minutos. Exato, como nós temos 20 minutos, aí eu pensei mais ou menos isso, 5 para a apresentação, e aí agora a gente pode passar pelos temas, se vocês tiverem mais alguma coisa para acrescentar. Não, vamos nisso para a gente não se perder e até para que fique coeso nas demais, para os moradores poderem tomar a melhor decisão. A nossa presença nos condomínios é 2 vezes por semana de plantão para os moradores, tá? Com os moradores. Então, quando eu falo de frequência que vocês pretendem dar um pulo no condomínio para
ver se as coisas estão caminhando e como é. A gente está falando de 2 vezes na semana. Então, eu tenho um apartamento aí no Rio Miguel Yunes. Do lado aqui. Do lado. Então, ele está alugado, mas vira e mexe, eu dou uma passada aí. Então, assim, nós estamos para plantão com moradores, sentar na sala e atender os moradores 2 vezes na semana. A gente costuma passar mais 1 ou 2 vezes na semana no condomínio para tratar com prestadores, para tratar com os funcionários, para pegar alguma coisa que está incoerente, para dar orientação. Então, a gente vai no condomínio numa média de 3 a 4 vezes por semana, sendo 2 vezes especificamente para tratar com o morador. Essas 2 vezes pode ser uma vez de manhã, uma vez à tarde. Isso a gente depois alinha com o conselho, tá? A gente tem que tentar entender qual é o melhor para o condomínio. Sei lá, um plantão de sábado para atender os moradores, um plantão noturno para atender os moradores. Então a gente muda, a gente tenta atender o morador dessa forma. Muito morador ele não quer usar o aplicativo, ele quer falar pessoalmente. Então a gente está presente no condomínio dessa forma. Então a gente vai estar para falar com o morador, para falar com a comissão, a gente vai ter a reunião mensal, a gente vai definir qual é a reunião, o período, a periodicidade de reunião com a comissão, a gente vai sentar, ficar 1, 2, 3 horas com a comissão para fazer os planejamentos, tudo que vocês precisam. E a nossa comunicação, ela se baseia com a comissão, WhatsApp full time, telefone 24 horas com a comissão. A gente tem um aplicativo de comunicação, a gente disponibiliza e-mail, tem que ver qual que é a administradora que vocês estão, e obviamente numa emergência o nosso telefone fica disponível para portaria, né, para a equipe, e para os moradores se houver uma emergência. Por exemplo, hoje eu recebi hoje 6 horas da manhã, um morador me ligou, eu atendi pensando que tivesse acontecido algum problema, e porque a gente teve um incêndio hoje num condomínio que fica no Panambi. E aí, sim, foi um problema esse. Mas um outro morador me ligou em seguida para perguntar qual era a senha do Wi-Fi do salão de festa, porque ele ia fazer festa hoje no salão. Isso não é emergência. Isso não é urgência. Sim. Então a gente tem que separar os temas para poder dar foco naquilo que é importante. O dia a dia ele pega com o zelador, pega com a administradora, pega com a gente no condomínio. O que não pode é ligar para a gente 6 horas da manhã para perguntar qual é a senha do Wi-Fi do salão de festa. Não faz sentido. Você entende o que quer dizer? Ele foge um pouco do propósito. Referente a financeiro... Eu trabalho com o público também, assim, e, cara, assim, algumas coisas de verdade, elas são descabidas, né? Mas eu entendo também que muitas coisas nem acontecem por mal, né, cara? Não, mas é questão de você orientar, explicar direitinho, acho que aí as coisas vão acontecendo normalmente. A gente trabalha assim, eu estou há 16 anos no ramo, o Luciano acho que há 13, 14 anos, a gente está em condomínios no 4º mandato, 5º mandato, 3º mandato. Acabei de ser reeleito agora em 2 condomínios para o 3º mandato em um, 4º mandato no outro. Então, com o tempo, sendo bem transparente, bem honesto, bem sincero com os moradores, eles vão entendendo a forma de trabalhar. O que vocês querem é resultado. O que a gente fala sempre que é importante? Na verdade, o morador ele quer menos problema que ele tiver, é melhor. O morador ele sai para trabalhar de manhã cedo, ele chega, ele quer ter a água, a gás, a luz dele, e é isso que importa. Aí a gente vai administrando as nuances que vão acontecendo. Sobre o financeiro, nós temos larga experiência nesses condomínios todos que a gente entra. É incrível. A gente só entra em condomínio que tem... Perdão, Jorge, deixa eu só falar aqui. Eu não sei se você está seguindo a pauta, se você está indo para depois voltar. Mas é importante também que a gente fale algumas coisas sobre a resolução de alguns problemas emergenciais, problemas mesmo emergenciais, né? Você deu alguns exemplos aí de algumas coisas assim, mas assim, como que a gente lida com reais problemas emergenciais aí na parte de vocês? Então, depende. Então, a gente tem que exemplificar. Qual é o problema emergencial? Hoje, por exemplo, teve um incêndio, eu tive que sair da minha casa 4 horas da manhã e correr para o apartamento para entender o que estava acontecendo e dar o suporte que eu preciso dar. Assinar a documentação com o bombeiro e acompanhar. Isso é um problema emergencial, tem que estar presente. Eu e o Luciano, nós temos que estar presente. Estourou um cano, pode acontecer. A construtora de vocês é a tenda, né? Isso. A gente ganhou um processo com a tenda, demorou 12 anos, mas ganhamos R$564 mil, condomínio São Paulo. A tenda é complicadinho, mas agora melhorou bastante, tá? Antigamente ela era meio ruinzinha, mas agora tá bem melhor. O Lazuli mesmo é um condomínio muito, muito bonitinho, muito bem feito. Estourou um encanamento. Poxa, o síndico não é o encanador. Na portaria, a gente treina, capacita todos os funcionários
para que, no momento dessas emergências, eles já acionam as empresas que o condomínio já tem contratado. Então, pode ser o encanador, pode ser o cara do gás. Então, isso vai ficar uma lista na própria portaria para que eles já acionem de imediato esses problemas. Por exemplo, o marido batendo na mulher. Infelizmente, acontece muito. Na época de pandemia, tivemos muito problema com isso. Não é para o síndico que ele tem que ligar. O síndico não é polícia. Acredito eu que o Daniel também não é polícia. Tem que ligar para a polícia. Ligar para quem tem que ser e depois passar a informação para a gente tomar as atitudes. Então, assim, cada situação é uma situação e cada uma delas tem um direcionamento correto. Aquela que exigir a nossa presença, obviamente, a gente vai. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu há umas 3 semanas atrás. Eu estava num domingo, eu estava numa comemoração da minha família na Zona Leste, e um rapaz agrediu a esposa. Esta era a informação. O Luciano estava mais próximo do condomínio, foi ao condomínio resolver, chegou lá, viu que os dois eram droga dependente e a mulher estava arrebentando o rapaz na porrada. Então, inverteu a situação, mas o Luciano já foi atender de pronto, chegou em 20 minutos lá. Então, essas questões emergenciais que requerem a nossa presença, estaremos presentes. Legal, bacana, show de bola. Vamos pular aí para a situação financeira e transparência. Vamos lá. Bom, o Jorge falou que a gente é especialista em pegar alguns condomínios, né, bem bagunçados. O Sport Vida, por exemplo, a gente pegou com 987 mil reais de dívida. Esse condomínio está positivo. O Florada do IP... Isso há quanto tempo, Luciano? 2019, né? 2019 nós assumimos o Sport com 1 milhão de dívida. Isso. Fizemos um planejamento ferrado lá, a galera comprou a ideia. Graças a Deus deu tudo certo. Ano a gente conseguiu... Você consegue falar rapidinho para a gente, cara, sobre isso aí? Sobre esse planejamento, algo do tipo assim? Vamos lá. Primeira coisa, um condomínio não tem que ter inadimplência, certo? Então a gente costuma trabalhar com uma garantidora. Eu, zerando a inadimplência do condomínio, eu começo a ter um fôlego no caixa. Beleza? Então, eu vou dar o exemplo do Florada, que é o mais clássico, assim. Peguei o condomínio em 5 de outubro de 22, com R$ 2.400 no caixa, R$ 66 mil de dívida na Sabesp. Fechei a garantidora, negociei a dívida da Sabesp. Em fevereiro, eu estava com 113 mil. Eu fechei esse mês agora com 300 mil reais na conta. Então, depois de 2 anos, eu tinha 300 mil reais na conta. E sem deixar de fazer as coisas. Reforma na academia, reforma na brinquedoteca, reforma na sala de estudos, reforma no salão, reforma dos portões. O portão era um portão único de entrada, não tinha divisão de prestadores e moradores, colocando facial. Então, assim, com todas as manutenções sendo feitas, a VCB aprovado, não tinha VCB. Então, assim, primeiro ponto é você eliminar a inadimplência do condomínio. Esse é o primeiro ponto. Você tem uma ideia, o mês de setembro no Florada do IP, 110 apartamentos não pagaram. Se eu não tivesse a garantidora, eu teria um déficit aí de 110 moradores. Então esse é o primeiro ponto. A gente corre, a gente mostra, traz propostas, é aceito. Então a partir daqui, aí a gente senta com a comissão, quais são as necessidades. Não adianta eu chegar aí e falar assim, a necessidade de vocês são essas. Nós não moramos aí, são vocês que moram. Então a gente tem que apurar o que vocês têm de necessidade. Primeiro, vocês têm a VCB? O seu SPDA está tranquilo? Está em ordem? Então, os laudos de vocês estão em ordem? Não tá. Primeiro nós vamos nos emergenciais. Depois nós vamos ver o que são os emergenciais aí de melhorias e de garantias que vocês tenham, que a gente tem que correr atrás. Outra coisa também que a gente faz no financeiro os inadimplentes todos que estão com 2 ou mais cotas devedoras, a gente não faz negociação, já vai para execução direto do imóvel. A gente já manda para execução, porque se você não manda para execução, você não tem um acordo. Quando você chama os moradores para fazer o acordo, o cara vem e fala, eu estou devendo R$1.000, vou te pagar em 30 vezes. Não dá para aceitar porque você não muda o ponteiro do condomínio. Mas quando você já manda para execução direto, ele vai direto para execução, o acordo é mais forte. Então o cara tem que negociar com 2 mensalidades, Jorge, é isso? Você já pode mandar, na verdade, você já pode protestar o morador com 1 dia de atraso. Com 2 mensalidades eu já mando para protesto. Para execução. Quando vai para o advogado já entra, já ficou 20% mais cara a dívida dele. E se ele não fizer em 3, 4, 5 vezes, que aí sim muda o ponteiro do condomínio, não adianta o cara me dever R$1.000 e pagar
20 parcelas de 50. Isso não vai fazer cócega nas contas do condomínio. Mas ele me dever R$1.000 e pagar em 3 vezes de 300, porque a gente tem quantas pessoas nessa situação? Aí já muda a situação. Então a gente faz esse tipo de situação, faz acordo com as empresas, pede carência para pagamento. A gente faz uma porrada de situação para poder chegar no financeiro equalizado, equilibrado, e depois começa a sobrar. E aí a gente revê a previsão orçamentária para que seja justo. E com certeza, sempre tem algum custo no condomínio que não faz sentido. Por exemplo, hoje eu estava num condomínio que a gente paga R$15.000 de assessoria esportiva. Tem apartamento, são 315 apartamentos, eu tenho 20 pessoas morando. Faz sentido pagar R$15.000 de assessoria esportiva? Não faz. Suspendemos os contratos. Suspendemos o contrato, só vai voltar lá para agosto do ano que vem, porque é quando a gente entende que o prédio vai estar cheio. Então a gente tem que ser inteligente. Eu peguei o condomínio desse jeito, não tem jeito. Então a gente tem que ser inteligente, porque não é, apesar de não ser o nosso dinheiro, não doer no nosso bolso, eu moro em condomínio, sou morador, pago condomínio, Luciano também. A gente sabe que é difícil pagar um financiamento, pagar um condomínio alto, a gente sabe de tudo isso. Então, nós somos parceiros dos moradores, ou buscamos ser parceiros dos moradores. Só que também a gente é muito rígido com as coisas. Regulamento é para ser cumprido. Não tem exceção, não tem quebra-galho, não tem jeitinho brasileiro. É advertência, advertência, é multa, é execução, é execução. Legal. Já partindo para o final aqui, fala para a gente aí, lógico, eu sei que sem você saber onde você está pisando, é muito difícil você falar alguma coisa. Mas, assim, digamos assim que hoje, dia 1º de janeiro, em uma situação hipotética, e a JL Sindicância, ela está aqui dentro do condomínio. Quais são os primeiros passos, assim? O que vocês... qual que é o primeiro, os direcionamentos para começar? Me fala um pouco sobre isso. Os 30 primeiros dias a gente tem que olhar contrato e todos os custos. E aí, com 40 dias, 45 dias, a gente chama a comissão inteira, tem um esboço de um projeto, de um planejamento para aquela situação, e a gente alinha o que nós enxergamos no condomínio versus o que vocês vão trazer para a gente. A gente elenca o que é prioridade e o que é necessário. Às vezes é necessário trocar um telhado, mas a prioridade é arrumar o portão. Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Então, e aí os custos são diferentes, o prazo é diferente, o tempo é diferente, o esforço é diferente. Então, a gente... os caras entraram há 2 meses e ainda não fizeram nada. Na hora que for sair, ele vai sair assertivo, sem desperdício de grana, recurso e sem retrabalho. A gente tem que fazer um negócio muito bem planejado, e aí depois que tiver tudo elaborado com a comissão, a gente divulga uma agenda para os moradores. Ó, moradores, neste ano, ou neste biênio, o planejamento é fazer isso. Então, até o final do nosso mandato, a gente se propõe a entregar isso. Obviamente que no meio do percurso pode haver um desvio para um lado ou para o outro. Isso pode acontecer, né? Por exemplo, a chuva que deu no ano passado, no dia 3 de outubro, acabou com São Paulo. Então, que foi de telha voando, árvore caindo, então você tem que mexer um pouco, você tem que ajustar o planejamento. Mas, basicamente, é assim que a gente trabalha. Legal, bacana. Luciano, nosso tempo aqui está acabando, a gente tem mais 1 minutinho. Bom, fala aí as considerações finais aí de vocês. Eu acho que deu para ter a gente passou bem sobre os temas, não deu para ter uma boa ideia aqui da experiência de vocês, do que vocês fazem, né, e do que vocês pretendem fazer. Agradecer o convite, né, que chegou, a gente sente-se lisonjeado, né, de ser chamado assim. Menos de um mês que a gente está num condomínio já ser indicado, é porque os moradores lá estão vendo que está tendo alguma coisa diferente já na gestão, né? Então, agradecer o convite. Se a gente for para a Assembleia, aí a gente vai mostrar um PPT com o que a gente já fez, com algumas obras e tal, e aí, quem sabe, a gente venha trabalhar com vocês. Jorge? Legal, bacana. Jorge, Luciano, pessoal da JL Sindicância, gratidão aí por ter disposto aí do tempo de vocês nesse sábado aí, para a gente bater um papo. Legal, vamos mantendo contato. Obrigadão, tá, gente? Obrigado, gente. Foi um prazer. Um abraço, boa sorte, estamos à disposição. Obrigado, Feliz Natal para todo mundo. Tchau, tchau.
Obrigado, ótimo Natal, ótimas festas para vocês também. Também, para nós todos. Um abraço. Tchau. Pessoal, vamos seguindo aqui. O nosso próximo candidato / entrevistado é o Rogério. Rogério, você está por aí? Rogério? Alô, Rogério, se apresente. Rogério, levantou? Tá por aí, Rogério? Não te escuto nem te vejo. Acho que Dá uma olhada no chat aqui para ver se o Rogério falou alguma coisa. Se manifestou. Rogério, você está por aí? Pessoal, vou fazer o seguinte. Fernando, que é o próximo após o Rogério, você está aí? Não está ativo para mim o vídeo e microfone. Fernando, perdão, só um minuto. O Rogério se manifestou aqui. Eu ia te passar à frente, mas ele se manifestou aqui. Eu vou esperar só um minutinho, por favor. Ok. Pessoal, só falando o seguinte. A gente vai precisar trocar de link já. Essa reunião aqui ela vai terminar em 15 minutinhos, tá? E aí a gente vai mudar de link. Mas aí eu dou todas as instruções já. Rogério não... mandou aqui. Não está ativo para mim o vídeo e o microfone. Deixa eu tentar resolver aqui. Só um minutinho, Rogério. Um pouco falar do meu trabalho, talvez até não sei se privilégio ou não diante dos outros, é que o meu trabalho é fácil vocês acompanharem, é só olhar do outro lado da janela. Eu sou o síndico do Bela Marajoara, tá? Legal. Então, atualmente eu tenho 3 condomínios, sou síndico do condomínio onde eu moro, tá? Há 3 anos. Vou ter uma próxima eleição agora no próximo ano, provavelmente a tendência, né, é que eu seja reeleito, né, se Deus quiser. E sou síndico também do 10 Miguel Yunes, que é o primeiro empreendimento da Cury dentro desse conjunto de condomínios que ela está construindo aí na Avenida Miguel Yunes, tá? Então, eu sou o recém-inaugurado aqui, né? O que foi inaugurado no ano passado, tá? Sou síndico de lá e também sou síndico do Bela Marajoara. Certo. Como é que eu peguei o Bela Marajoara assim que eu entrei? É um condomínio com 500 mil em processos trabalhistas. Era um condomínio que tinha diversos problemas de manutenções preventivas, não se sabia a situação financeira real do condomínio. Então, quando eu cheguei no condomínio, eu fui eleito numa sexta-feira, no sábado, eu fui até o condomínio porque eles tinham um problema de energia elétrica, né? Assim, qualquer semelhança com Viva, não sei se é coincidência ou não, mas lá eles tinham um problema. A nossa ideia aqui é se manter de fato isento, e é isso que eu vou me esforçar para fazer. Tá bom, tranquilo. Mas, assim, nós tivemos problemas assim também. Irmãos, né? Mesmo empreendimento, então os problemas às vezes eles tendem a se repetir, né? Infelizmente, tá?
Mas lá era um condomínio que tinha esse processo trabalhista, tinha esse problema financeiro, era um condomínio que tinha problemas elétricos, era um problema que atingia elevadores que não funcionavam, atingia a área elétrica, a área comum do térreo, que faltava luz. Então, quando eu fui eleito na sexta-feira, no sábado, acho que era umas 7 horas da manhã, me ligaram, né? O pessoal do conselho falou: Rogério, estamos com problema. Eu não pensei 2 vezes, peguei minha bolsa e minha mala, e fui até o condomínio em pleno sábado, tá? Obviamente, não foi nenhum favor, isso é um trabalho, isso é o dever do síndico, tá? Em situações emergenciais, ele tem que se fazer presente no condomínio. Obviamente, no caminho, eu já fui, como eu já sabia previamente que existia esse problema elétrico, no caminho, eu já fui falando com alguns parceiros, alguns profissionais que já trabalham comigo há algum tempo, tá? Um engenheiro eletricista profissional, e ele trabalhou todo sábado, daquele final de semana, todo sábado, todo domingo e também no outro final de semana. Certo. Graças a Deus, estamos aí há 5 meses e 20 dias sem nenhum problema elétrico no condomínio. Legal. Tá? Atualmente, o condomínio, a gente passa, como eu falei para você, do processo trabalhista, que eu peguei de 500 mil, falta apenas uma única audiência para poder encerrar. Esse processo trabalhista, ele foi proveniente de um por conta da falência do prestador de serviço que cuidava da segurança e da limpeza do condomínio, tá? E aí, obviamente, o condomínio é um devedor solidário, né? Ele é responsável legal também, então a empresa sumiu do mercado, ela faliu, o condomínio responsável solidário acabou que herdando aí todos esses processos trabalhistas, porque os funcionários não receberam nada. Esses 500 mil hoje, eles se transformaram em 100 mil reais em acordos negociados, em acordos fechados, tá? Obviamente, tudo isso foi feito com planejamento e muita responsabilidade. Esses pagamentos que nós estamos fazendo hoje, eu não aumentei R$1 da cota condominial, eu não fiz nenhum rateio extraordinário para poder fazer esses pagamentos, né, desses processos trabalhistas. Como se deu isso? Se deu com a renegociação dos parceiros, se deu com fazendo ali o trabalho de negociação, trocando alguns parceiros e renegociando com outros, para a gente conseguir equilibrar as finanças do condomínio. Graças a Deus, hoje o condomínio está num outro patamar, algumas manutenções preventivas que antes nunca eram feitas, hoje já estão sendo realizadas, também sem aumento de cota condominial, sem aumento de qualquer tipo de rateio, tá? Apenas um rateio, ele foi feito por conta de um processo civil, né, eu, na verdade, já herdei esse processo civil, o condomínio, quando eu entrei em junho, o condomínio perdeu esse processo em maio, tá? Então, já com trânsito em julgado, um processo de mais de 30 mil reais. Então, obviamente, diante era um cenário que não estava, uma situação que não estava no meu cenário, então foi necessário fazer um rateio extraordinário para pagar exclusivamente esse processo trabalhista, esse processo civil, né, do elevador. Então, um problema que teve lá no condomínio, tá? Então, o único rateio extra que foi realizado foi desse processo civil. Todos os outros não foram feitos nenhum rateio extraordinário, tá? Bacana, Rogério. Pode concluir, depois eu... Não, pode, eu já ia passar para a minha proposta já, mas se quiser fazer... Tá. Não, é que só vamos por algumas coisas aqui antes, que eu acho interessante. Primeira delas é a presença no condomínio, né? Você citou o exemplo aí que logo não vou nem falar no seu primeiro dia, né? Nas suas primeiras horas aí, na primeira manhã aí, depois de eleito, você já teve um rabo de foguete aí grande. Cara, me fala um pouco sobre presença no condomínio, o que você pensa a respeito, quantas vezes na semana e tal. Fala um pouco sobre comunicação também com os moradores. Ter 2 condomínios aí muito próximos um do outro, tá? O 10 e o Bela Marajoara. Eu estou no condomínio de segunda a quinta-feira, tá? Eu fico intercalando entre o Bela e o 10 Miguel Yunes. Então eu posso falar que você tá por aqui
que é do lado aqui, quem não conhece. Sim, aqui, eu pulo o muro todo a lado. 200 metros aqui, o 10 ali, que é o mais longe. 4 vezes na semana você está aqui, né? Tô. Então, assim, dependendo da demanda da situação, às vezes eu passo um dia inteiro no condomínio, né? Lógico, se der uma dor de barriga no outro, eu chego em 5 minutos. Né? Então, às vezes eu passo o dia inteiro no condomínio e eu fico intercalando. Se eu fiquei hoje no Bela Marajoara o dia inteiro, amanhã eu fico o dia inteiro no 10 Miguel. Tá? Às vezes eu fico na parte da manhã no Bela Marajoara e a parte da tarde no 10 Miguel. Então, eu vou intercalando, eu praticamente fico transitando aí pela avenida o dia inteiro. Situações que pedem a minha presença durante 2, 3 dias seguidos, eu fico também. A equipe é uma equipe já madura, tá? Então, que anda sozinha. A minha presença, ela se dá mais para conversa com os moradores, para entendimento dos moradores, porque muitas coisas, os problemas se resolverem, o síndico não tem que estar presente fisicamente, eu tenho que ter uma equipe boa para poder dar suporte para ele. Tá? Então, a minha presença, ela se dá muito mais no sentido de fazer o atendimento aos moradores, esclarecer, identificar necessidades, sugestões, reclamações, etc. Tá? Então, quando eu estou no condomínio, eu acabo ficando muito mais voltado ao atendimento para os moradores do que propriamente, às vezes, resolver problema. Porque resolver problema eu estou a todo tempo. Quando eu estou no Bela, eu atendo o meu zelador do 10 Miguel. Quando eu estou no 10 Miguel, eu atendo o zelador do Bela Marajoara. Legal. Eu atendo a equipe do Bela Marajoara, portaria, entendeu? Então, é um atendimento constante. Eu estar no condomínio significa que eu não estou ativo de uma forma online, porque hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, a gente tem que usar essa tecnologia a nosso favor, então não estar fisicamente, às vezes, no condomínio, significa que eu não vou estar fazendo atendimento. Lógico, estou na região, dei uma dor de barriga, eu chego em 5 minutos. Né? Legal você falar isso, já meio que mata, mais ou menos, nosso primeiro tópico aqui, e o segundo, que é essa resolução de problemas emergenciais. Assim, como você está por aqui, né, 4 vezes na semana, e porque só um adendo, tá, Daniel? Por que 4, tá? Porque eu deixo a sexta-feira, porque como eu sou síndico no condomínio onde eu moro, eu deixo para sexta-feira para poder ficar aqui, tá? No condomínio onde eu moro, tá? Então eu deixo de segunda a quinta para ficar nos outros, porém, nada impede que eu também vá numa sexta-feira e que eu também vá aos finais de semana, inclusive, tá? Eu também vou aos finais de semana. Não, com relação a isso, sem problemas, acho que ficou bem claro. Com os nossos demais entrevistados aqui, ele está salvo, né? Tá gravado, então, mesmo quem não está vendo ao vivo aqui com a gente agora, pode ver a qualquer outro momento. Rogério, continua, por favor. Vamos até 15h53 agora, vamos até 15h57, tá, meu amigo? Bora. Tá bom, então eu correr aqui. Então, assim, a questão do planejamento, ela define muito mais o entender a situação financeira do condomínio, até para poder fazer traçar, organizar as ações que vão estar norteando aí ações de curto, médio e longo prazo. O que vai definir justamente ações de curto, médio e longo prazo é uma atuação que eu vou trabalhar junto ao conselho e também entendendo aí as necessidades dos moradores. Tá? Então, eu costumo fazer uma gestão muito participativa. Tá? Então, eu gosto quando o morador me pergunta, quando quer participar, quando quer organizar, fala, Rogério, eu gostaria de organizar, ótimo, é uma das coisas que eu mais incentivo e me bastante justamente para poder ver, quando a gente vê o morador se identificando e se prontificando a fazer alguma coisa, é porque ele está gostando do trabalho e está gostando das coisas como estão. Então, quando a gente consegue colocar isso, incentivar o morador a participar, seja na organização, ou seja, para entender dos problemas e ver no que pode ajudar, isso já é um grande diferencial, diferente daquele morador que, obviamente, cada um tem a sua realidade, né, que chega para dormir, tem trabalho, tem que acordar cedo, tem escola, tem filhos, etc. Tal. Mas quando temos moradores que gostam e conseguem ter essa participação mais ativa, é algo que eu estimulo bastante, né, eu gosto de estar perto dessas pessoas, porque são pessoas que estão ali no dia a dia e são mais braços, mais olhos para poder ajudar, colaborar e fiscalizar também. Tá? Então, o planejamento, eu vou depender muito das ações de curto e médio prazo, eu entender a realidade financeira do condomínio, e aí, junto ao conselho, junto a moradores e comissões que a gente pode estar criando, está traçando aí esses planos. Tá?
Obviamente, melhorias para o condomínio, eu não olho somente a saúde financeira do condomínio. Vou dar 2 exemplos muito rápidos aqui do que eu consegui implantar no Bela Marajoara. Implantamos no Bela Marajoara a lavanderia da Omo, sem nenhum custo para o condomínio. A Omo, ela bancou toda a parte hidráulica, de esgoto e de energia elétrica, tá? Então, aí é o mesmo conceito, eles trazem as máquinas, o valor que é cobrado pelos serviços, parte desse valor ele serve para poder cobrir os custos, né, de material, custos de energia, custos de água, e ainda um retorno financeiro, um superávit, um retorno financeiro para o condomínio, tá? Outra coisa que eu também consegui trazer para o condomínio, e aí a gente já está na fase de planejamento agora, né, é justamente energia solar. Tá? Então, vamos implantar energia solar no Bela Marajoara, sem nenhum custo para o condomínio, trazendo aí uma redução direta de 15% de economia sobre a energia elétrica da área comum. Tá? Rogério, como isso? No caso, você tem custo de placas solares, etc. Por quê? A ideia que eu consegui negociar a gente oferece as lajes do condomínio, a empresa, utilizando as lajes, ela entra com todo o equipamento, entra com toda a manutenção, entra com todo o trabalho de instalação, o condomínio não participa com investimento, custo zero, tá? E o retorno se dá pelo uso da laje, ele se dá em economia de 15% sobre o valor da conta de energia elétrica do condomínio. Depois de 1 ano, tá? Se o condomínio quiser, por exemplo, comprar as placas solares, a gente vai poder utilizar 100% da energia gerada. Então, o estudo prévio já foi realizado e a gente identificou o quê? Que se nós usássemos 100% da energia que for gerada pelas placas solares, o condomínio deixa de pagar energia elétrica da área comum. Tá? Só para você ter uma ideia. Obviamente, esse é um estudo que é muito particular, então depende de empreendimento para empreendimento. Então, lá, de acordo com a posição que o condomínio se encontra, então 100% da energia gerada, ele atende 100% da energia consumida da área comum, tá? São apenas 2 exemplos, assim, de melhorias, de benefícios que a gente consegue trazer para o condomínio, que eu consigo trazer para o condomínio, que não geraram nenhum custo e, por outro lado, valorizam o condomínio, valorizam o patrimônio. Tá? Então, não é porque a gente não tem recursos que a gente não consegue trazer melhorias, pelo contrário. Não ter recursos nos incentiva a buscar outras formas de trazer melhorias para o condomínio. Com certeza, já dizia Mano Brown, tenha fé porque até no lixão nasce flor. Exatamente. Show de bola, Rogério, legal. Cara, passamos bem aí por todos os tópicos, deu para ter uma noção bem bacana aí sobre o trabalho que você já faz aqui nos nossos vizinhos aqui. Quero te agradecer bastante por estar dispondo aí do seu tempo, né, necessário para bater um papo com a gente aqui, esclarecer. E, cara, ficamos assim, então. Qualquer coisa, entramos mais em contato aí, mas quero te agradecer. Muito obrigado, cara. Imagina, eu que agradeço aí pela oportunidade aí, pela oportunidade de oferecer meu trabalho e pelo convite também de vocês. Muito obrigado mesmo. Show de bola. Obrigado, Rogério. Valeu. Tchau, tchau. Imagina, obrigado eu. Tchau, tchau. Bom, pessoal, passando aqui o Rogério, vamos agora ao Fernando. Fernando, você tá por aí, cara? Opa, tô por aqui. O Fernando tá aí desde sempre aí. Legal, bacana. Fernando Faedo, é isso? Isso. Legal, ó, o Fernando já colocou a apresentação dele aí. O Fernando isso que eu ia perguntar, vocês estão vendo aí agora, né? Eu tô vendo legal aqui. O Fernando eu tava batendo um papo com o Fernando aqui antes do começo, e ele tava falando que ele já deu um papo, já deu uma passada aqui no condomínio, né? Já conhece aqui as nossas dependências, né, Fernando? Isso. Você recebeu a pauta, Fernando? Eu recebi a pauta, eu fiz questão de fazer uma apresentação, faço questão de fazer visita para conhecer a realidade do condomínio. E aí, dentro da pauta de vocês, eu fiz essa apresentação. Show de bola. Então a gente vai passar por todas as pautas, apesar que uma vai acabar misturando com a outra, porque tudo faz parte de administração, mas acaba sendo segregado como vocês colocaram no e-mail, tá? Legal. Fernando, vamos lá então, vamos 59, mas eu vou te dar alguns segundos aí de presente, porque você entrou antes. Até 4h20 a gente vai bater esse papo. Fala um pouco sobre a sua
experiência, sobre sua expertise aí em condomínios. Legal. Depois a gente pode partir para essa apresentação aqui com a Avenida Paulista de fundo, que eu estou vendo na sua foto aí. Isso. Bom, meu nome é Fernando Faedo, eu sou síndico desde 2018, eu entrei na sindicatura profissional porque o meu condomínio passou por problemas financeiros, falta de manutenção, guerra civil interna, então me colocaram como conselheiro na época, mais responsável pelas pastas, pela parte financeira. E aí, enfim, acabou que o síndico que eu estava ajudando, ele acabou saindo, o pessoal falou para eu participar e eu acabei entrando na sindicatura. Deixa eu apertar aqui. Bom, da minha empresa, eu sou síndico profissional desde 2018, eu tenho só o meu condomínio aqui. Da minha empresa, Deixa eu entender rapidinho. Você é síndico de um condomínio que é o seu condomínio, é isso? Que é o meu. Show de bola. Como todo mundo começa. Vamos lá, show de bola. E aí, assim, eu fiz questão de deixar sempre muito protegido ali, porque os moradores não me conhecem. Então, a melhor forma de eu passar esse conhecimento é deixar tudo regularizado. Então, eu tirei o selo de maturidade LGPD. Depois, qualquer coisa, eu mando para vocês toda a documentação, mas eu tenho a certidão negativa dos 10 cartórios, criminal, civil, trabalhista, enfim, tudo regularizado. E aí, um pouquinho mais da minha experiência, eu já fui atendente da Credit Card, trabalhei com o departamento de compras e suprimentos da rede Caoa, fui gerente de investimento, tenho MBA executivo em gestão financeira e controladoria, e eu sou planejador financeiro, certificado pela Planejar, que é um certificado internacional dos Estados Unidos ali, e que me dá acesso a 17 países para eu trabalhar como planejador financeiro. Sou formado pela Gabor, que é a melhor escola para formar síndico, e tenho vários cursos deles, da Sindiconet, também sou certificado pela SSE, pelo MEC. Então, é isso. Eu fiz aqui uma apresentação muito rápida, para eu não comer o tempo, eventualmente, das perguntas no final ali, que a pergunta é importante a gente ter para sentir ali o que ficou faltando. Legal. Basicamente, assim, o que eu percebi quando fiz a visita, tá? Eu percebi que tinha uma falha de rotina e manutenção das áreas, uma comunicação ruim com a atual administração, uns problemas nos elevadores de energia, problemas de comunicação com a construtora Tenda, e aí eu refiro àquela questão da energia que chega na Torre 1, se não me engano, algumas falhas de procedimento e processos, e a falta de otimização dos espaços. Vocês têm um espaço muito bonito. Deixa eu fazer um parênteses aqui, deixa eu te interromper, fazer uma pergunta aqui. Você veio aqui no condomínio aqui, só até para eu ter a nível de anotação aqui, você veio aqui quantas vezes e tal? Etc. Uma vez, tem mais ou menos, foi em começo de... foi para o dia 10, 11, 12 de novembro. Ah, legal, bacana. E aí você veio aqui, passou um determinado momento aqui. Eu só para entender só. Tá. Legal. Isso. Eu fiquei, acho que umas 2 horas. Não, imagina. Pode prosseguir, perdão. E aí, o que vocês perguntaram? Qual que seria a frequência de visitas para fiscalizar e conversar com os moradores? Como que vocês se comunicariam com os moradores? E quais seriam os canais de atendimento, sugestões, reclamações? Bom, o atendimento telefônico, ele é 24 horas, emergencial. Durante a semana, das 8 às 20, eu faria uma reunião mensal com o corpo diretivo, pode ser presencial ou digital, prefiro presencial. Reunião com os moradores, quando eles quiserem, inclusive de sábado, até 2 horas por visita. Normalmente é bem menos, mas tem aí uma disponibilidade quando o morador quiser conversar comigo. E eu tenho aqui de 1 a 2 visitas. No começo é sempre 2, tá? Mas por quê? São visitas operacionais, são visitas surpresas, que eu posso vir de segunda a segunda, à meia-noite, meio-dia, 3 da tarde.
para pegar o pessoal da portaria, para ver se eles estão fazendo o procedimento correto. Às vezes eu quero pegar um prestador, se ele veio trabalhar, se ele não veio. Se eu pedir uma coisa e não foi feito, então eu começo a fazer essas visitas surpresas, apesar que o conselho sabe dessas visitas surpresas, porque eu sempre aviso, mas é uma forma de você padronizar. Inclusive, nessas visitas, não é só para eventualmente fazer o teste de segurança, teste da portaria, limpeza, essas coisas. Mas a ideia é você observar como que é o padrão de entradas e saídas, quais são as falhas de infraestrutura, o que pode ser melhorado, o que está pesando, o que é justo, o que não é justo, em termos de acessos. Então, é um apanhado geral, né? E caso seja necessário visita de emergência, que nem você deu exemplo, alarme, incêndio, quebra de segurança, a gente faz sem nenhuma cobrança a mais por isso, porque faz parte do nosso ofício isso, tá? E aí, como é que seria essa comunicação com os moradores, tá? A gente percebeu que tem essa comunicação deficiente, então a comunicação poderia ser feita através de mídia no elevador, cartazes, que eu sei que vocês têm, e um aplicativo que conecta a portaria, o morador e a administração. O WhatsApp é uma ferramenta frágil e que, se a pessoa perder esse celular, esse WhatsApp, o bandido pode mandar uma mensagem para o porteiro e falar: ó, meu pai vai entrar aí. E aí entra. Então, não existe um sistema de segurança para isso. Então, são coisas que eu vou passar aqui que são para realmente colocar em prática. Esse aplicativo que eu vou apresentar, ele tem controle de encomendas, visitas, solicitações, comunicados, pesquisas, enquetes e canal de denúncia. Então, você não quer se expor para o seu vizinho, mas você viu o cachorro dele fazendo cocô no meio da área comum. Você manda para mim um canal de denúncia. Ele não fica sabendo, nem você. Aliás, ele não fica sabendo e nem o restante dos moradores. Uhum. Então, isso aqui é o que eu uso, tá? Na verdade, assim... Qual é o nome desse aplicativo, Fernando? Knock Knox. Como, perdão? Knock Knox. Tá, legal. Pode seguir. E aí, assim, tudo que eu vou falar aqui é tudo que eu uso. Então, assim, eu não vou falar para vocês do que necessariamente vocês gostariam de ouvir, mas eu vou falar para vocês do que vocês precisam. Então, esse aplicativo aqui, vocês têm uma noção. É um aplicativo que eu instalei aqui no meu condomínio, gratuito, zero custo, tá? E aqui, quando o morador... aqui é a janela do aplicativo. Então, eu, como administrador, eu tenho acesso às encomendas, às conversas. Se o morador quiser conversar comigo, ele pode me acionar por esse item conversas. Ocorrências é quando o morador quer mandar uma denúncia ou quando ele quer fazer uma sugestão, uma reclamação. Eu vou passar em detalhes com isso. Comunicados também. Eu preciso fazer um comunicado. Então, eu pego aqui hoje, mando pelo administrador o comunicado, mando por esse aplicativo e mando pelo WhatsApp. Ou seja, e mando pelos elevadores. Então, aquela pessoa que é mais digital já recebeu. Aquela pessoa que é mais papel também já vai receber o seu comunicado, né? Você pode fazer reserva de espaço aqui, enquete. Então, isso aqui é tecnologia ao nosso favor, tá? Isso daqui traz uma segurança enorme para a gente. Então, aqui é o bate-papo que o morador vem falar comigo. Então, do lado esquerdo aqui é o pessoal me acionando e eu sempre respondendo ali, tá? Então, isso aqui, o morador dentro... Acesso, né? Oi? Essa tela aqui só você tem acesso, né? Você e, obviamente, o morador, né? E o morador, exatamente. Porque o morador vai estar lá, na visão do morador, quando ele me chamar, vai estar lá síndico. Só vai ter uma janelinha do lado esquerdo aberto. Se o morador quiser conversar, o Daniel conversar com a Ana, vai ficar entre os dois a conversa. Entendi. Tá? Aqui é a ocorrência. O que é a ocorrência? Quando a pessoa abre uma reclamação, um elogio ou uma sugestão. Então, por exemplo, no dia 25, o Bruno abriu uma ocorrência. Dia 27, eu
comecei a atender. Peraí, deixa eu tirar a janela que está aqui na frente. No próprio dia 27, eu já dei um parecer para ele. Dia 30, já falei, olha, está ok, funcionando o equipamento. E no próprio dia 30, eu já fechei a ocorrência. Ou seja, isso dá chamado, né? Como se fosse um chamado. Isso aqui dá a garantia de que aquele morador, a sugestão ou a reclamação foi atendida. Enquanto eu não fecho, eu não tenho qualidade. Por mais que eu fale assim, eu quero o gerador. Tá, gerador é um processo que vai acontecer ao longo do tempo. Então, eu sempre dou um retorno. Isso aqui para o morador, é muito legal porque ele não se sente ignorado, né? Encomendas. Hoje, o meu condomínio, ele recebe mais de 1.600 encomendas. Então, o morador, quando ele tem esse aplicativo, quando o porteiro... Desculpa a curiosidade, Fernando, porque assim, é mais fácil falar porque você é síndico de um só, eu não fui nos demais porque eram outros condomínios. Mas qual que é o porte do seu condomínio? Desculpa a curiosidade. Qual que é o porte do seu condomínio? Uma torre, 2 torres, apartamento? São 2 torres germinadas. Tá. São 140 apartamentos, 11 mil metros quadrados de área. 2 apartamentos, desculpa. 2 torres germinadas. Tá. E quantos apartamentos você falou? 140. Tá, show de bola. Obrigado. 140. Bom, aqui o que eu quero mostrar, tá? O meu condomínio tinha muita perda, porque o pessoal usava caderninho, perdia muita encomenda. Então, certo. Quando eu coloquei isso, eu consigo rastrear essa encomenda. Então, chegou a encomenda, o porteiro lê o código de barras, o morador já recebe uma notificação, olha, a encomenda do Mercado Livre, da Shopee, chegou. Retire por esse código de retirada, que é esse código que eu coloquei aqui no meio. Sem esse código, o morador não consegue retirar a encomenda. Então, ou seja, eu consigo mapear do início ao fim o processo. Vou passar aqui, mas existe essa possibilidade, tá? Aqui é o número são as visitas que o condomínio recebe, enfim. A comunicação vai ser dessa maneira, além do WhatsApp, e-mail, essas coisas, tá? Legal. Para não tomar muito tempo. Como é que você organiza as emergências? Como organizá-las? Então, primeiro a gente faz um raio-x do condomínio. Nesse raio-x, a gente vai mapear quais são os maiores erros e quebras, quais são a frequência, quais são os relatos, os prestadores, se eles estão dando um reparo suficiente ou não, se precisa trocar os equipamentos. Coletor, cria-se o POP, que a gente chama, tá? Que como fazer quando acontecer aquilo. Além de que você precisa treinar a equipe. Então, aqui eu tenho 2 exemplos de POP. Tudo que acontecer, o porteiro ele já sabe o que tem que fazer. Uhum. Vai estar mapeado aqui. Tem foto, tem flecha, tá tudo escrito aqui. Isso aqui tem mais de 10 páginas cada item desse. Mas está aqui. Então, essa é a maneira que eu traria de benefício para o condomínio. Ter um processo operacional padronizado. Porque aí se você tem o processo, você não precisa, entre aspas, né? Você não precisa das pessoas, você só segue o processo, né? Legal, bacana. Exatamente. Só me tira uma dúvida com relação a isso. Eu vi aqui que você tem meio que um manual, assim, que as pessoas elas vão seguindo e tal, algo meio robotizado. Vá para a direita, aperte o botão 3, tal, vire à esquerda e por aí vai. Todos os prestadores de serviço meio que passariam por um treinamento, é mais ou menos isso? Não, todos os prestadores de serviço seriam analisados para ver se eles estão, por exemplo, colocando a peça melhor, que eu estou pagando melhor. Tá. E aí eles falariam assim para mim, Fernando, olha, se acontecer isso, você faz isso, junto com o zelador. Certo. Então, a gente vai montando aquele prestador que cuida daquele item, por exemplo, o portão, ele é o cara que mais sabe. Então, ele fala assim, Fernando, se acontecer isso, tem que fazer isso, 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 isso. Então, é um trabalho em conjunto. Então, eu tenho que saber como é que o profissional vai me orientar e eu monto o manual. É trabalhoso, mas vale a pena. Legal, bacana, show de bola. Legal, bacana. Gostei. Tá anotado. Boa. Pode aí, seguir, assim, aí vocês me perguntaram a questão de processo, que vocês perderam 110 mil, como regularizar as contas atrasadas, renegociar dívidas e as auditorias. Eu já respondo aqui,
Essa questão do processo, a gente precisa entender qual é o impacto disso no fluxo de caixa. Se é um pagamento à vista, parcelado, se tem como abrir recurso ou acordo. Então, tem que analisar o fluxo. Não tem jeito. Isso daqui, se for uma causa perdida, não tem que fazer. O condomínio tem que pagar, mas a gente vai tentar adequar da melhor forma possível para não onerar mais o morador. E aí, como é que a gente faria essa questão financeira? Como a gente faz aqui? Revisar todos os contratos, avaliar a prestação de serviços. Às vezes eu pago bastante e o cara não me presta serviços direito. Renegociar valores, prazos, isenções, verificar fontes, novas fontes de renda para o condomínio, trocar índices de contrato. Ao invés de ser corrigido pelo IGPM, que é atrelado ao dólar, vamos corrigir pelo IPCA, que é o nosso varejo, que não é atrelado ao dólar. Baixar a despesa e estabelecer régua de cobrança de inadimplência. Então, foi como o colega lá falou, a cada X tempo, a gente faz, antes de acontecer a inadimplência, a gente trabalha preventivamente. Então, 5 dias antes, eu já mando por todos os canais, gente, daqui tal dia vai vencer o boleto. No dia, manda de novo comunicado, principalmente na televisão do elevador. Passou 15 dias do vencimento, a administradora manda carta. Passou um mês, a administradora liga. Então, tem um processo. Tá. Que isso eu defino com um conselho. Tá, entendi. Os dias, as datas cortes, né? E as manutenções, ele é o algoz de toda a administração. Por quê? Ele come 5 vezes mais dinheiro do que se a gente fizesse de forma preventiva. E aí, como é que eu atuaria, tá? Transparência e governança. Então, acima de 7% da receita do condomínio, teria que ter uma aprovação do subsíndico ou de 2 conselheiros para fazer aquela compra, aquela aquisição. Certo. Claro que dentro de um programa já definido antes. As pastas digitais têm que ser digitalizadas e disponibilizadas no início do mês seguinte para todos os moradores. Então, pasta física, para mim, é coisa do passado. Isso daí a gente tem que achar uma administradora, não sei se ela, aparentemente, acho que não, que não existe mais pasta física. Tudo agora tem que ser pasta digital completa, inclusive com o recolhimento dos encargos. Certo. Então, a falha de manutenção... Só falar uma coisa referente. Se puder até no anterior, cara, assim, a gente não está aqui para fazer juízo de valor e muito menos ir para lado A ou lado B, né? Mas, assim, se você puder voltar aí o slide que você tinha passado... essa. Cara, assim, eu concordo assim, bastante com isso que você falou, com relação à disponibilização dos documentos de forma digital, mas uma coisa que você me falou me pegou em dúvida. Você falou com relação à administradora, certo? Então, posso ter entendido errado do que você falou, mas caso você não tenha, no momento, uma administradora que te dê recursos para postar de forma periodicamente correta e sempre no final de cada mês, ou no primeiro dia, segundo, terceiro, sei lá qual dia de cada mês aí, a intenção é buscar uma administradora que faça isso, é isso? Exatamente. Eu acho que, assim, quanto mais transparente você for, é melhor. Então, se eventualmente a sua administradora não disponibiliza essa pasta digital, ela é obrigada a disponibilizar pela pasta física. Só que eu, sinceramente, não acho isso muito, muito correto. Então, hoje a gente tem a tecnologia aí no nosso lado. Então, assim, é muito mais fácil hoje a administradora disponibilizar uma pasta digital. Não tem por que ela não fazer isso. Então, se eu tenho uma administradora que não tem ela não pode me oferecer isso, eu prefiro procurar outra administradora. Certo. Claro que tudo em conjunto com o conselho. Então, a gente vai fazer análise, vai puxar 3, 4 orçamentos, ver quais são os suportes que eles dão, se eles dão suporte jurídico ou não. Então, para mim, uma administradora que não tem pasta digital não serve. Essa é uma posição que eu tenho e, para mim, isso não dá. Legal. Vamos prosseguir aí, Fernando. Eu te tomei vou te deixar passar uns 2 minutos aí, que eu te tomei alguns minutos aí. Vai embora, cara.
Ó, gente, é assim, ó, eu tenho um aplicativo da minha empresa que eu que pago. Esse aplicativo, se vocês instalarem, vocês vão pagar R$ 600 a mais por mês. Eu tenho esse aplicativo, o que vocês pagam é só um usuário, que deve ser o zelador aí, acho que tem um zelador. Para que serve esse aplicativo? Ele vai mapear todos os processos e tudo que o zelador precisa fazer e vai tirar foto do antes, durante e depois. Para quê? Para diminuir risco trabalhista, valorizar o patrimônio. E esse relatório completo vem para todos os moradores no mês seguinte, do que foi feito no mês anterior. Então, aqui eu tenho as atividades que o meu zelador fez. 229 atividades foram concluídas no mês, nos meses, e 6 atividades a fazer. Então, eu tenho um gráfico de tudo que foi feito, de tudo que estava planejado, e se foi feito e se não foi feito. Certo. Tá? Para que serve isso daqui? E o morador recebe, tá? Nota fiscal aqui, ó, tá vendo? A nota fiscal antes, tal. Por quê? Para o morador saber que o dinheiro dele está sendo bem aplicado ali, tá? Então, as atividades por urgências, atividades por status, tudo é feito dentro desse aplicativo que o zelador vai preencher todos os dias, eu e o zelador, para que a gente não deixe nada passar. Tudo que eu pedi, ele tem que tirar foto do antes, durante e o depois. Ele tem que mostrar. E isso vai no relatório para todo mundo. Tá? Legal. Modelo de gestão. Como é que seria a minha gestão, então? Faz vistoria, visitas, vai analisar documentos, revisão de contratos, vai analisar eficiência do fornecedor. Inclusive, nesse aplicativo, se o fornecedor era para vir todas as quartas e ele pulou uma quarta, ele vai me acusar. Olha, o jardineiro não veio naquela quarta. E aí eu posso cobrar. Ou você vem mais uma vez na semana, ou você desconta da fatura. Uhum. Inspeção predial, análise de relatório, inadimplência, rondas, criação de planos de contingência, que é aquele POP que eu falei, compliance. Enfim, a gente vai montar um plano diretor do curto, médio e longo. Então, eu pego em 30 dias todas as informações, bastante coisa, e aí eu chamo o conselho, falo assim, ó, dentro do que eu estou vendo, do que vocês me relataram, as prioridades são essas, X. Aí a gente, pegando esse combo, a gente vai levar em 90 dias para a Assembleia decidir o que a gente vai fazer. Definindo dinheiro, quanto, quem, como, por quê, onde. Então, definindo tudo isso daí. Eu gosto de aplicar muita pesquisa de satisfação e enquete. Pessoal, o que vocês querem, X ou Y? Tem o resultado dentro desse aplicativo, tá? Estou falando. Eu gosto muito de comitê. Vamos fazer uma festa? Vamos criar um comitê de festa, vamos criar um comitê de cachorro, vamos criar um comitê de reclamação. O que vocês quiserem, eu acho que é legal. E as melhorias que eu sugiro? Criação do Pet Place, que vocês têm espaço para isso. E vocês têm muito cachorro, tem muito cachorro aí no prédio. Ampliação e mudança do local do bicicletário. Aumento da área de playground. Criação de uma área de mensageria, encomendas. Por quê? Não existe espaço e aquela portaria não pode ter a porta aberta. A portaria é o coração e a cabeça do condomínio. Invadiu ali, todo mundo está sujeito a risco. Verificar contratos de elevadores, verificar e atualizar o regimento interno, criar hortas comunitárias, campanhas educacionais, inclusive ver com o Conselho de Segurança do bairro, melhorias, estabelecer canais de comunicação com os outros condomínios, tá? Passou aquele suspeito lá, ó, portaria 1, passou aquele suspeito da semana passada que roubou uma mulher aqui na frente. Então, fazer essa comunicação. E verificar aquela área atrás de vocês ali, que tem a acordo entre a tenda e a prefeitura. E o portal da transparência nada mais é do que conselho presente participativo, criação de comitês de moradores, reunião com moradores presenciais ou via digital, relatório de atividades mensais, pasta digital, compliance e melhores práticas, que é aquele limite do que o síndico pode gastar, e se não tem que ter a chancela do sub ou dos 2 conselheiros, participação de enquetes, canal de denúncia e documentos e contratos, tudo digitalizado. Tá? Aqui é a minha pólice de seguro, de 500 mil, pessoal comentando, e consegui falar.
Fernando, legal, cara. Extrapolou um pouquinho aí do nosso tempo aí, mas Desculpa aí. Não, deu para passar bem por tudo aí. Te dei esse boi aí porque você chegou antes. Cara, obrigado mesmo por estar aqui com a gente, por dispor aí de um tempo do seu sábado aí para estar aqui, bater um papo com a gente e tal, esclarecer muitas coisas. Deu para conhecer bastante do seu trabalho. Por mais que você só esteja no seu condomínio, eu acho que foi bem bacana o que você falou, é assim mesmo que se começa. Mas, cara, assim, muita coisa aqui, foi bem legal você ter vindo aqui já conhecer a gente. Bacana, cara, vamos seguindo aí e faremos contatos, tá bom? Tá ótimo, gente. Obrigado pela oportunidade, obrigado ao convite. E qualquer coisa, vocês podem mencionar, tem o WhatsApp aí, a gente está à disposição. Obrigado, Daniel. Show de bola, Fernando. Obrigado mais uma vez. Bom final de semana. Boas festas aí para você. Obrigado para todos nós. Um abração aí a Valeu, todos. tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, encerramos aqui com o Fernando. Vamos para a homônima, Fernanda. Me escuta, Fernanda? Não te ouço. Ainda não te ouço. Deixa eu ver aqui. A Fernanda, não estou ouvindo. Só um minuto, Fernanda. Alô, Fernanda? É comigo aqui? Você me ouve, Fernanda? Eu ouço. Consegue ouvir agora? Agora eu confesso a experiência aí. Acho que é meu fone que está com problema. Eu estava numa sala de reunião uma vez com um chefe, e aí eu falei para ele assim, mas você precisa ouvir todas as pessoas e tal. Aí ele falou, eu ouvo todo mundo. Uhum. Eu ia até falar agora, eu te ouvo. Não, mas eu te ouço, Fernanda. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Está me ouvindo, Daniel? Estou ouvindo perfeitamente agora, Fernanda. Fernanda, deixa eu te falar uma coisa. Nós teremos aquela chata mudança de link daqui a alguns minutos. Mas eu acho que antes você consegue se apresentar, falar um pouco de você, da sua experiência e demais coisas que você querer na sua apresentação. Vamos lá, Fernanda. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde para todos, né? Vocês querem que transmita uma apresentação? Eu posso ir falando? Pode ir falando aqui para nós, Fernanda. Não tem problema, como você se sentir mais à vontade. Tá, vou abrir aqui a minha apresentação e vou transmitir em tela aí. Fernanda, só para te interromper, eu estava vendo aqui no link aqui, se você falar por 20 minutos, você tem os 20 minutos nesse link aqui ainda, Fernanda. Tá. Vamos lá. Conseguem ver? Para mim não aparece, Fernanda. Mas talvez vai aparecer agora que congelou sua mensagem, sua imagem. Perfeito, já está para nós aqui. Manda bala. Legal. Então, eu sou Fernanda Pascucci, né? Eu trabalho com gestão de condomínios. Tem 6 anos já que eu estou nessa área, né? Tenho 42 anos, eu palestro também, sou escritora, casada, mãe de 2 filhos. E eu brinco sempre com o pessoal que eu falo que ser síndico é um sacerdócio, né? Eu escolhi essa profissão pela oportunidade de aprender, mas também por gostar de pessoas, porque é um grande desafio você administrar empreendimentos e administrar pessoas, ainda mais condomínio, né? Eu possuo formação em administração com ênfase em processos gerenciais, né, pela Faculdade ENIAC, e administração condominial na Universidade Secovi. Esse é um pouquinho da minha formação, né? E eu tenho também algumas especializações na área para poder estar levando para vocês as melhores soluções aí, um trabalho legal. Então, sindicatura profissional, possuo certificado,
Planejamento Estratégico, Gestão e Liderança, eu fiz pela USP, pela Universidade de São Paulo, tá? Eu falo que o síndico ele também precisa ter algumas habilidades, né? Porque é bem complexo você administrar condomínios, ainda mais quando você tem vários condomínios, né? Então, o que eu busco dentro daquilo do meu perfil, né? Algumas habilidades que eu tenho: empatia, sensibilidade, comunicação efetiva. Então, eu sempre atuo com uma comunicação direta com os moradores aí, para o pessoal ficar sempre atento das coisas que está acontecendo no condomínio. E eu falo também que um síndico não administra sozinho, né? Uma gestão de um condomínio, ela depende de muitos fatores, né? O síndico, ele é o principal, porque ele é a ferramenta que vai fazer com que as coisas deem certo e tenha responsabilidade prevista em lei, né? Mas no condomínio você tem o quadro diretivo, que são a parte do conselho, que também integra essa gestão. Então, nas minhas gestões, eu gosto que o conselho seja participativo. Eu falo que é uma abordagem inclusiva. Então, os meus conselhos sempre são participativos, né? A gente está sempre em constante atuação para que a gente possa tomar as melhores decisões aí para o coletivo, tá? E os moradores também, porque a gente está para trabalhar para o pessoal, para as necessidades dos moradores. Então, normalmente, eu também faço algumas enquetes para a gente entender como é que estão as necessidades, os anseios, quais são as expectativas do pessoal. Aqui eu tenho a minha estrutura, comigo, né, síndica, profissional. Eu tenho a Liliane, que é gerente predial, que também me ajuda aí nas visitas no condomínio, e a Amanda, que ela é da parte administrativa, ela fica em atendimento no WhatsApp, elaboração dos comunicados, e aí a gente consegue oferecer essa estrutura aí para dar um suporte legal para os condomínios. Aqui eu vou abrir a minha carteira de condomínio para vocês, né? Então, os condomínios que eu atuo hoje, esse é um condomínio resort, é um condomínio clube. Nesse condomínio eu estou há 6 anos, né? Então, aqui ele é um dos condomínios mais completos que eu tenho, que vai desde as 2 piscinas aquecidas até quadra poliesportiva. São mais de 11 opções de lazer que esse condomínio tem. São 5.000 metros quadrados de áreas construídas, então é um condomínio bem completo. Aí eu tenho outros condomínios da construtora Plano e Plano, tem o condomínio Marajoara, tem um condomínio Suzuki na Zona Leste. Esse aqui são 271 unidades, eu tenho de 288, são implantações e reimplantações, né? O caso de vocês, eu entendo que seria uma reimplantação, porque aí a gente pega já o condomínio implantado, mas tem que ajustar algumas coisas aí, então a gente chama de reimplantação, né? E aí mais 2 condomínios, eu tenho um de 428 e um de 534 unidades. Atualmente na minha carteira são 6 condomínios. Essa semana eu peguei mais uma implantação que não entrou aqui. Eu falo que hoje eu estimo aí que eu atendo em média mais ou menos 3.000 moradores e moradoras, né? Então na nossa carteira aí a gente trabalha com atendimento dessas pessoas. Eu gosto de trabalhar eventos sociais, né, nos condomínios, que é uma coisa bacana. Nem todos os síndicos têm essa iniciativa, né? Mas eu gosto de trabalhar isso nos condomínios. Aqui são alguns projetos que eu já desenvolvi durante todo esse período que eu sou síndica, né? Então, projetos de segurança, que você vai da implantação de uma portaria integrada até você dividir as clausuras, análise de custo e otimização de redução de custo. Esse condomínio que eu estou há 6 anos, quando eu assumi ele em 2019, eu peguei de uma gestão bem conturbada, né? Em um condomínio que estava com uma situação financeira assim, bem complexa, e a inadimplência bem alta. Então, a gente fez todo um ajuste, em 6 meses a gente já estava vendo o resultado. Então, você vai pela análise de custos, aí você vem com outras ideias para você ajudar a melhorar a parte financeira. A implantação de mercadinho, a parte tecnológica, que hoje os condomínios já estão sendo atualizados, né? A gente viu aí que depois da pandemia, nós temos aí bastante soluções nessa parte de condomínios, né, de tecnologia e manutenções ativas. Então, a título de curiosidade para vocês, eu sou especialista na área de manutenção predial, eu dou aulas para outros síndicos também nessa área, né, desenvolvi um projeto aí de manutenção periódica, também é uma coisa que faz parte aí do meu escopo de trabalho. Eu deixo aqui alguns depoimentos dos moradores, né, desse condomínio que eu estou há 6 anos.
E aí eu falo que a gente descomplica a implantação ou a reimplantação, né? Com os manuais de boas-vindas, as reuniões para tirar dúvidas, canal para tirar dúvidas e sugestões, os plantões recorrentes, as visitas periódicas para acompanhamento e o próprio atendimento hoje, porque a maior demanda hoje é via WhatsApp, né? Então, o próprio atendimento do WhatsApp também. E aí, para que deixar esse condomínio seguro, eu possuo uma apólice de responsabilidade no valor de R$1 milhão, né? Então, a apólice, ela engloba qualquer atitude que eu venha, qualquer ato que eu venha cometer que possa lesar o condomínio, a minha apólice de seguro dá essa tranquilidade, dá essa segurança para vocês. Eu sempre falo que, quando eu finalizo as minhas apresentações, né, eu falo assim, eu agradeço pela oportunidade, claro, mas eu falo, vamos juntos transformar o seu condomínio, porque a transformação, ela não depende só de mim na gestão. Eu falo que o condomínio são vocês, são as pessoas que moram aí. Eu estou aí para executar e para colaborar, para ajudar. Então, o condomínio depende de vocês. Legal, Fernanda, bacana. Legal, Fernanda, bacana. Ficou bem esclarecido aí a sua apresentação. Vamos passar agora pelos temas aí que a gente selecionou aqui. Lembrando que a gente tem mais 12 minutinhos aqui antes desse link expirar. Você falou que você trabalha é um tripé, né? São três meninas, né? Se eu não vi errado ali, né? É composta por mulheres, fora as ferramentas gerenciais que eu tenho, né? Sim. Aí a gente tem que ter ferramentas nesse sentido para nos ajudar. Bacana. E a gente tem aqui hoje uma pauta para falar um pouco sobre a presença no condomínio e relacionamento com os moradores. O que você pode falar aí para a gente com relação a isso? Então, eu faço através de um contrato, isso é outra coisa que eu deixo vocês aí também seguros, porque todos os condomínios que eu pego, a gente trabalha com um contrato de trabalho, né? E nesse contrato a gente estabelece a frequência de visitas. Então, na minha carteira, habitualmente são 2 visitas, né? Uma visita Duas visitas minha. Semanais? Semanais, isso. Tá. Uma visita é minha, porque eu fico mais no relacionamento, né? E justamente a Liliane, eu contratei ela recentemente como minha gerente predial, porque não só quando a gente vai no condomínio, o síndico ele também tem que ver as demandas, né? E atender os condôminos. Só que você não consegue fazer as duas coisas. Você tem um tempo aí de até 3, 4 horas de visita aproximadamente. Então a Liliane, ela vem para ela fazer as visitas operacionais. Então, ela vai fazer o mapeamento das necessidades, né? E eu venho na parte da visita com relacionamento, justamente para fazer o atendimento ao morador, ver alguma demanda da portaria. Então, são 2 visitas semanais aí. A gente tem as reuniões periódicas também, né? Conselho. Outra situação que também é uma coisa que a gente tem feito muito agora, são as lives, né? Que a gente fala que ajuda bastante o pessoal com dúvida, a gente cria lá o link, faz a live de tirar dúvidas, monta uma pauta, né? Faz a live de tirar dúvidas para estar dando esse suporte para todo mundo. Legal, bacana. Como que você encara, assim, alguns devem ocorrer, obviamente, né? Aqueles problemas emergenciais, assim, aquela coisa de tipo falta de energia provocada por determinada coisa, um cano estourado, enfim, um portão que caiu, sei lá, alguma coisa assim. Esses problemas emergenciais aí, como que você despende aí o seu tempo para isso? Então, Daniel, o condomínio ele tem que ter, ele não para, ele é uma operação 24 horas, né? Então, o condomínio ele tem que ter suporte. O síndico ele não é esse tipo de suporte. Não é o nosso trabalho isso, né? Então, eu entendo que o condomínio precisa ter, sim, uma empresa que faz a manutenção dos portões, uma empresa, um bom zelador para estar sempre checando os sistemas, uma empresa nos sistemas de câmeras, né? A própria terceirizada, que talvez seja o caso de vocês. Então, surgiu qualquer demanda, deu algum problema no condomínio, portaria vai avisar, eles têm que estar treinados. A gestão, o que o síndico faz a gestão é isso, ajuda a equipe a entender quando algo precisa, como que o mecanismo funciona. Certo. Porque nem sempre a gente, síndico profissional, consegue estar indo num condomínio só para ver um cano que estourou, por exemplo, entendeu? Sim. Então, a gente precisa ter equipe no local para dar esse suporte 24 horas. Claro que a gente fica no bastidor,
Mas o recomendado é que o condomínio tenha empresas que prestem suporte, né? Contratos mensais. Se você faz a manutenção preventiva, né, certinho, né, dos sistemas, porque inclusive tem alguns que são por lei, você tem que fazer, o risco de você ter um problema maior é menor. Agora, se você nunca fez uma manutenção, aquele item não está com o seu desempenho adequado, aí o risco de ter um problema é maior, inclusive o custo. Certo. Porque algo que você faz a preventiva corretamente, se der problema, você tem um custo menor. Algo emergencial, só para chamar uma emergência, você já paga uma taxa a mais, por exemplo, sim. Entendeu? Então, eu entendo que é importante estabelecer um plano de manutenção periódica, para que vocês não tenham problemas surpresas, mas pode acontecer, da Sabesp fechar uma água, aí a gente fica, aviso, ó, você tá com falta, tudo mais, para todo mundo saber, esse programa, né, eu crio os grupos internos aí do WhatsApp, que é uma comunicação bem efetiva, teve um caso em São Paulo, agora recente, né, Zona Sul principalmente, ficou muito tempo sem energia, isso é uma coisa que a gente não tem como prever, né, aí a gente tem que vir com as sugestões, com as estratégias, né? Teve condomínio meu que ficou 5 dias sem energia, só que ele não tem condições de pôr gerador, por exemplo, mas nem o gerador aguentaria tanto tempo. Sim. Então, assim, precisamos identificar o problema para vir com a solução. Agora, a manutenção dos itens é importantíssimo. Empresa de elevador, tem que ter a manutenção, o elevador parou, aí o elevador para, eu aviso todo mundo, a manutenção vem, aviso que voltou a funcionar, né? Contrato de portões. Mas eu sou ativa, eu falo assim, eu não estou no condomínio presente 24 horas, mas nós, síndicos profissionais, nós estamos ativos quase que 24 horas. Por quê? Porque a gente tem os grupos operacionais de portaria, então a gente fica ali sempre sabendo o que está ocorrendo. Em alguma emergência, a gente já entra para atuar, entendeu? Não, com certeza, pelo menos eu trabalho dessa forma, né? Não, sim, isso a gente tem consciência, assim. A grande maioria tem consciência, né, que vocês podem não estar aqui física, presencialmente, né, mas que nem você falou aí, você meio que casa com a profissão, né, com a vocação, quase que um celibato aí, né. Um sacerdócio. Um sacerdócio, né, belíssima palavra, é isso aí. Deixa eu te falar uma coisa, fala pra gente um pouquinho sobre como que você gere a questão financeira, como que é a sua questão de transparência com relação aos números, me fala um pouco disso aí. Então, vai depender da administradora que vocês têm, porque assim, o síndico, hoje, não existe mais aquela gestão independente, né? A demanda do síndico, ela é tão alta que hoje tem o papel da administradora, né? Então, depende muito da administradora que vocês estão atualmente ou que vocês pretendem contratar, porque é ela quem vai trabalhar os relatórios gerenciais. E aí, eu não tenho gerência sobre isso, em escolher qual que é o sistema que eles vão trabalhar. Mas a gente faz a fiscalização disso, né? Então, normalmente, o que eu sempre peço para as administradoras... Deixa eu abrir um parênteses, por favor, Fernanda, até desculpa te interromper, perdão. Os condomínios que você atua hoje, todos eles têm a mesma administradora ou você tem administradoras diferentes? Trabalho com administradoras diferentes. Show de bola. Prossegue, por gentileza. Tá? Aí depende do relatório gerencial que vai ter lá. Eu costumo sempre pedir para as administradoras, antes de postar para os condôminos, mandar para mim aprovação, para mim conferir se os saldos estão batendo, o que entrou, o que saiu, a receita, né, a parte de inadimplência, que é algo que a gente também faz um controle, né? Se tiver tudo ok, depois a gente libera para os condôminos, tá? Só que assim, Daniel, se for, por exemplo, se vocês estiverem com questões financeiras, né, o que eu aconselho? Talvez vocês pensarem em investir numa auditoria preventiva, porque eu faço uma conferência, ela é uma conferência, mas ela não é eu não sou especialista, né? Então, o síndico, ele é um generalista, isso precisa ficar claro para o pessoal. Mas por que não? Eu acho que se for importante a gente entender o que está acontecendo financeiramente, aí eu recomendo a contratação de uma auditoria preventiva. Então, ela vai receber o documento... Para até saber para onde você está pisando, né, Fernanda? Sim, eu acho importante, tá?
eu falo que é um investimento e não um custo. Sim, sim. Então, a auditoria vai trazer para o cenário, para os condôminos, tudo que o condomínio tem financeiramente, o que pagou, o que não pagou, se arrecadou certinho, a questão fiscal, se a escrituração fiscal está sendo feita da forma correta, né, se os impostos estão sendo pagos da forma correta, por quê? Às vezes tem situações de imposto que a gente não sabe, aí você está recebendo lá uma notificação de prefeitura ou de escrituração da Receita Federal, porque não está pago, né? Certo. Então, se for o caso, né, de vocês, a gente pode recomendar que seja feita auditoria preventiva. É super importante isso, dá até uma segurança a mais para os condôminos. Tá, deixa eu te interromper uma coisa, deixa eu te interromper. Você tem aí o próximo link? Porque aqui eu acho que a gente vai acabar, eu ainda tenho mais 2 tópicos. Aí lá a gente conversa de uma forma maior. Pode ser? Deixa eu ver aqui se eu recebi aqui. Só confirma aí se você recebeu. E aí a gente estende melhor por aqui. Tenho sim. Tá, legal. Eu vou sair aqui então. Vou até falar para as outras pessoas que estão nos acompanhando aqui, para a gente sair. E aí a gente retorna lá no novo link. Te aguardo lá, Fernanda. Perfeito, tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Não, ele é no centro, ele é mais perto do aeroporto. Ah, legal. Não, porque eu vi o nome de começo e tem um rapaz do meu trabalho que eu acho que mora lá, não tenho muita certeza. Mas ele mora ali no Bosque Maia, então se não é... Não, lá no Bosque tem o Cidade Maia, tem o The Gate, tem o Unibosque, tem o... Unibosque, eu acho que é esse, se eu não... Depois eu até vou ver com ele, mas eu tenho certeza que é na cidade, no Bosque Maia que ele reside. Bom, vamos complementar aqui então, Fernanda. Vamos lá. Você estava falando um pouquinho sobre a questão eu até te interrompi, sobre a questão da auditoria externa independente, né? Até que é bom para você, né? Não só para você, mas para as próximas gestões. Aliás, para todas as gestões. Sim. Né? Para saber onde eles estão pisando. E a gente estava falando um pouquinho dessa questão da situação financeira e transparente. O que eu consigo entender, até bater um papo com você, até você até me corrija se eu estiver errado, bater um papo com você e com os nossos outros entrevistados aqui, é que assim, não tem muito o que falar de situação financeira sem você realmente estar na parada, né? Então, tudo que você fala é questão de especulação. Mas, assim, o que eu queria entender de você é o seguinte, dentro dos condomínios que você participa, se tem algum deles que você já pegou aí em alguma situação que seja realmente periclitante, e aí, mais ou menos, como é que a gente faz, pelo menos, como você fez, para pelo menos tirar a cabeça para fora da água e começar a respirar? Então, assim, eu peguei esse de 2019, ele estava realmente com situação financeira bem complicada, não tinha dinheiro para pagar os funcionários, não tinha dinheiro para pagar a empresa de elevadores, estava devendo, na verdade, para a empresa de elevadores, ele estava com alguns débitos do INSS também devendo, que é dos funcionários, né? E assim, eu troquei a administradora, porque a administradora que estava aqui, ela permaneceu na gestão anterior, durante o período, e ela não participou o conselho dessas situações, porque assim, a administradora, ela é um prestador de serviço também, né? Se ela está vendo que o síndico não está, ou o síndico vendo que eles também não estão, eles têm que comunicar. Por quê? Porque o coletivo vai decidir o que vai fazer. Se a administradora permaneceu, né, estava tudo conivente, conveniente também, então o condomínio chegou no colapso financeiro, a gente chegou a R$200 mil negativos na ordinária. Eu entrei em outubro de 2019, em dezembro eu não tinha dinheiro para pagar os funcionários. Então, a administradora que entrou, ela emprestou para o condomínio R$30 mil do bolso deles para ajudar o condomínio a sair do vermelho. E aí, eu fui lá, e tem um agravante, né? Em fevereiro de 2020 veio a pandemia. Então, eu era recém-estudante de Direito, recém-estudante de teoria de toda essa qualificação que eu falei para vocês, eu não tinha atuado ainda, né?
E aí eu tinha um condomínio, um Titanic afundando e a pandemia também. Então foi um grande desafio, mas eu acho que com a experiência que eu adquiri, né, nesse condomínio, eu consigo trazer para outros, né, esse estudo de caso, né, essa vivência. Então eu fui lá, renegociei todos os contratos, nós abrimos mutirão de inadimplência, o que deu muito certo, né? Então a gente fez um mutirãozão aí de inadimplência, flexibilizando as parcelas, até por conta da pandemia também para as pessoas. Eu peguei o condomínio com 42% de inadimplência, então ele estava com um déficit financeiro muito grande por conta disso, né? E aí nós fizemos esses mutirões, deu muito certo. E a renegociação dos contratos, né? É onde você vai ver onde você tem o prestador de serviço que é parceiro ou não, né? Então, só de elevador eu consegui reduzir. O elevador gastava em média 60 mil por ano, a gente reduziu para 40 mil por ano, né? Falo por ano porque no final de tudo no ano dá uma boa diferença. Então, basicamente é isso, tá? O condomínio, ele só vai estar saudável como? Né? Se você faz uma previsão orçamentária correta, então você tem noção do que ele gasta, então, diante do que ele gasta, você previsiona o que você vai arrecadar, né? Se a previsão não tiver ok, vai ter déficit. E aí, porque assim, tudo que entrar vai sair. Vocês pagam e as despesas são pagas, né? Se não está equilibrado, se a previsão não foi feita da forma correta, vai ter déficit. E aí vocês vão ter um problema. Por quê? Porque também tem que considerar o percentual da inadimplência. Então, a inadimplência, ela também é um fator muito complicado dentro de um condomínio. Por quê? Porque o síndico previsiona um valor, a gente conta com esse valor para fazer toda aquela previsão de manutenção, de benfeitorias e melhorias, e às vezes aquele valor não entra porque você tem a questão da inadimplência. Então, você tem que trazer a inadimplência bastante na régua, só que isso vai depender muito da administradora, porque a administradora que fica com o setor de cobrança, às vezes até terceiriza o jurídico, tem os relatórios. Então, se ela não for uma boa administradora, o condomínio não vai ter só o problema de gestão. Supondo que, vamos supor, seja um síndico que não é legal. Se a administradora não for também, vocês vão ter não só um problema, vocês vão ter outros problemas, entendeu? Então, a questão que eu peguei em 2019, eu tive que trocar a administradora, não tinha jeito. E aí, é uma parceria para você ver. Eu tô com essa administradora há 6 anos, essa administradora ajudou a gente muito, muito, muito. Então, deu super certo aqui. Eu nunca contratei garantidora nesse condomínio, não precisei. E a gente está praticamente, Daniel, quase 6 anos sem reajustar o condomínio. Mas, Fernanda, como é que você consegue isso? Bom, não é que eu corto manutenção porque eu não posso, né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Agora a gente colocou o condomínio, logo que eu assumi, a gente trocou todas as lâmpadas por LED e colocou sistemas de presença, então isso já reduziu. A gente gastava aí, em média, 190 mil por ano de conta de luz, subsolos todos acesos, né? Aqui são 3 subsolos. Gastava 190 mil por ano. Só de trocar para a lâmpada LED e colocar o sensor de presença, que eu gastei 10 mil, foi um investimento de 10 mil. Só que no primeiro mês eu já tive uma redução de praticamente 10 mil na conta. Então, por ano, reduziu mais de 100 mil reais de consumo de energia. Não foi gasto, foi investimento, né, Fernanda? Sim, e aí agora também a gente colocou o condomínio nos projetos agora das energias, né? Então, você tem empresas aí que estão gerando energia sustentável, então você meio que compra essa energia, né? Você injeta a sua energia nessa rede e você recebe de 10% a 15% de desconto também na energia. Então, já estamos reduzindo aí mais 2 mil reais, 2, 3 mil reais quase todos os meses de energia. E aí você vê também a questão, por que eu estou falando da energia? Porque é um dos consumos maiores. Você tem elevadores a todo momento, os sistemas, né? Então, a energia, ela é um fator, 190 mil por ano a gente gastava. Hoje gasta 90, 100 mil, então reduziu muito. Então, são soluções, a gente tem que ir atrás de ideias, de soluções, ver outros condomínios. Às vezes você tem o condômino lá que é participativo, que ele quer dar ideias, e às vezes a ideia do condômino não é legal. Então, o síndico tem que estar antenado, né?
e apresentar soluções. A ideia é apresentar soluções que vão reduzir custo, então a gente investe em coisas que vão reduzir custo, vamos trabalhar em inadimplência, no seu caso de vocês, mas se tiver, tem que trabalhar firme, só que se a administradora não for boa, não adianta que o síndico não vai, ele vai patinar e ele não vai conseguir fazer o trabalho dele. E uma outra coisa que impacta muito, às vezes a terceirizada. Eu tenho um condomínio que peguei, tá todo bagunçado, e a terceirizada não é boa, e aí houve uma amarração no contrato, que se desfazer o contrato tem uma multa absurda, 170 mil reais, sei lá, e a gente está tentando, de alguma forma, rescindir por justa causa, para que o condomínio não tenha multa, né? Porque foi feito investimento, então veio com algumas promessas aí, de eletrônicos e tudo mais. Só que a prestação de serviço é péssima. Eu não tenho relatório do que acontece, então como é que eu aviso o condômino se o elevador parou se eu não sou avisada? É por isso que eu falo que a gestão, ela não é sozinha. É um mecanismo, a gente depende da equipe local, da ajuda do conselho e da participação dos moradores também. Para dar tudo certo, tudo tem que estar alinhado. Não adianta só eu patino, corro, mas não tenho uma boa equipe de portaria, não tenho uma boa administradora. Vai parecer que é o síndico que não faz o trabalho, só que você tem outros mecanismos que não estão funcionando, entendeu? Não caminham, né? Não caminham. Legal. Fernanda, ótimo. Eu acho que, assim, eu nem precisei ir falando das outras coisas, que era infraestrutura e manutenção, que você já citou aí também, e a questão de gestão e planejamento. Eu sempre faço essa pergunta. Quais são as suas prioridades nos primeiros meses? Mas, enfim, você já passou por tudo isso aí de uma forma muito bacana aqui. Legal. Tem que fazer uma avaliação, né, Daniel? Tem que pegar a situação financeira de vocês, a gente tem que verificar como é que está a situação fiscal, até a questão judicial de processos, tem que verificar tudo isso para a gente poder traçar as estratégias, né? Eu digo que pegar um condomínio já implantado, a gente leva aí de 1 ano a 1 ano e meio para deixar o negócio redondo. Certo. Não vai falar que vai ser assim, porque dependendo dos problemas que vocês têm, se tiver amarrado com outras situações, a gente não depende só da gente, entendeu? Esse no caso da reimplantação, que seria mais ou menos o nosso caso aqui, né? Quanto tempo está instalado? É 2 anos, não é? O quê? 2 anos? De vocês? A gente está indo para 3 anos agora. Então, é um condomínio novo. Existem situações dentro do condomínio de vocês que ainda está em garantia da construtora, né? A estrutura, por exemplo, ela tem 5 anos de garantia. Elétrica, hidráulica, dos disjuntores gerais, aí você tem 2 anos de garantia, né? Isso está previsto em norma. Então, tudo vai depender de como está a situação. Aí eu vou no condomínio, eu faço uma avaliação inicial, que é uma visita mais técnica para mim entender, faço a reunião com o conselho para que me passe a situação financeira, né, até fazer o contato com a administradora, para a gente começar a traçar as nossas estratégias. Show de bola, Fernanda, é isso aí. Quero te agradecer muito por você despender. Eu que agradeço. Você despender do seu tempo do sábado aí para bater um papo com a gente aqui. Lembrando que quem não está acompanhando a gente aqui agora, isso é gravado, então a gente vai mandar aí para os nossos grupos internos aqui que a gente tem. É sempre algo que eu sempre falei aqui antes de você, que a missão de cada um é você mandar para o seu vizinho de porta e mandar, porque a gente está se aproximando aí, né, do nosso pleito, da nossa assembleia, e é bacana a gente conhecer as pessoas e definir com sabedoria, né, para que a gente não tenha mais problemas lá na frente. Sim, então, as pessoas têm que participar, né, Daniel? Com certeza. Não, isso sem dúvida, né, eu até falo bastante, porque assim, aqui nós temos 456 apartamentos, né, então assim, na nossa última votação a gente praticamente não teve pouco mais de 1/4, né, das pessoas participando da Assembleia, e é muito pouco, né, é muito pouco mesmo. Eu sei que às vezes tem aquele morador que trabalha, estuda, só quer entrar para dentro de casa e mais nada. E tá legal, assim, se você for uma pessoa dessa, mas eu acho que você tem que estar antenado, porque eu sempre falo que o apartamento, a conquista da sua casa própria, ela é um sonho, né? E você tem que valorizar isso realmente e escolher, de fato, com cuidado as pessoas que vão cuidar desse seu sonho, né? Porque sonhar não é barato, né? Dizem que sonhar é de graça, mas se sonhar e você conquistar o seu sonho, é muito precioso. Falo que uma implantação, se ela não for feita da forma adequada, Daniel, vocês vão ter problema para
2, 3, 4, 5 anos depois, porque uma implantação que ela não é feita adequadamente gera problemas futuros. Né? Esse mesmo que eu peguei recentemente, agora em setembro, é isso. Eu estou amarrada com uma empresa que não me presta um bom serviço, não tem segurança no condomínio porque a empresa não é boa, e aí está me gerando outros problemas, mas aí a gente atua para que a gente resolver, né, da melhor forma possível. Legal. Eu que agradeço vocês aí pela oportunidade. Muito obrigado, boas festas aí. Boas festas. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, passamos aqui pela Fernanda, que foi nossa última entrevistada. Começamos só fazendo uma recapitulação agora de tudo que a gente teve. A gente passou lá pela JL Sindicância, pelo Jorge e pelo Luciano, foram os primeiros a se apresentarem. Depois veio a JL Sindicância, que atua em 17 condomínios, aí, tem uma experiência vasta aí. Depois a gente passou pelo Rogério, que é do Bela, nossos vizinhos aqui estão à minha esquerda. Ele é do Bela, do 10, né, da Miguel Yunes, que é um pouquinho mais adiante ali, e tem um síndico do condomínio próprio dele. Passamos pelo Fernando, que trouxe aqui a apresentação dele também, bem bacana, que é síndico, nesse momento, apenas do condomínio onde ele reside. E aí nós trouxemos aqui, por último, a Fernanda, que falou com a gente, que ela é responsável por 6 condomínios aí. É importante, assim, a gente ver que todo mundo tem a sua experiência, uns com um pouco mais, outros um pouco menos, mas todo mundo aí trouxe propostas legais, e esse é um primeiro passo para que a gente, como eu falei, para a gente conhecer as pessoas, e para a gente, como eu falei agora no final aqui da apresentação da Fernanda, que a gente decida, de verdade, com sabedoria, aí, quem vai ser a nossa próxima gestão. Se a opção foi prosseguir com a gestão atual, ou então buscar uma nova gestão para oxigenar um pouco as ideias e trazer uma reimplantação de alguns processos que devam ser melhorados, né? Estamos aí, não pararemos, vamos prosseguir aí, conforme haver mais candidatos, nós estaremos sempre aqui. Agradeço a você aí que acompanhou, obrigado, bom final de semana, boas festas, e não deixe de espalhar esses links aqui para o seu vizinho, para o seu amigo, para todo mundo do condomínio, para que todo mundo tenha uma mesma ideia da apresentação dos candidatos. Valeu, gente!